A paz do Senhor, tudo bem com você? Mais uma semana que nós vamos dar início, a mais um estudo para honra e glória do Senhor. E o estudo dessa semana tem o tema: Como posso honrar a Deus em meu sofrimento? É uma pergunta para que nós venhamos a refletir um pouco, Como você pode honrar a Deus em meio ao seu sofrimento? Em meio à sua dor, em meio à sua perda, em meio à sua desilusão, em meio à sua tristeza, como você pode honrar a Deus? E eu vou estar lendo aqui o objetivo, dessa lição, para a gente já ter um ponto. Mostrar que todo verdadeiro cristão pode e deve honrar a Deus em meio aos sofrimentos do tempo presente, ressaltando como isso pode ser feito. Então esse é o objetivo dessa lição, é nos mostrar que nós podemos, mas acima de poder, nós devemos honrar a Deus, porque a palavra fala que nós devemos dar honra a Deus em todo o tempo. Então, se em todo o tempo, é no momento que nós estamos felizes, no momento que nós estamos tristes, no momento em que nós estamos livres e no momento que nós estamos presos também. Aqui diz o texto base: se nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E esse é o texto de Daniel 3, 17 e 18. E esse texto ele é muito importante, porque o contexto, a história que vem por trás desse texto é que 3 jovens eles foram levados como escravos do povo, para a Babilônia. E o rei, ele tinha construído, uma estátua para que todas as pessoas viessem adorar. Só que cada pessoa, ela tinha um deus, ela adorava um deus, só que quando colocava uma escultura para ela adorar e falava, tal horário, tal dia, vocês vão ter que se prostrar sobre ela, isso não feria os sentimentos, não feria as crenças dessas pessoas. Mas isso fere as crenças de um cristão, isso fere as nossas crenças porque nós sabemos que nós não devemos nos prostrar para outros deuses, nós não devemos adorar a outros deuses. Então este era o contexto. E pelo decreto, quem não adorasse a essa imagem, a essa escultura que o rei mandou fazer, ia ser morto. Então, olha a ousadia que esses 3 jovens tiveram a se opor sobre toda aquela cultura, sobre todo aquele país, dizendo, nós não vamos nos prostrar. E Deus, ele pode nos livrar, mas mesmo se ele não nos livrar, ainda assim nós não adoraremos outros deuses. Nós não adoraremos o Senhor, nós não adoraremos essa estátua. Então isso é muito importante. E isso até me fez lembrar aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Porque é isso que ele declarou, que se Deus livrasse a vida deles, se Deus os livrasse da fornalha, glórias a Ele. Mas se Ele não livrasse, ainda assim Ele era digno de louvor, Ele era digno de honra. Isso é algo muito forte de nós pensarmos, é algo muito importante, porque é exatamente isso. Se Deus ele te tirar desse momento de tristeza, se Deus ele te tirar desse momento de prisão, Ele é Deus. Mas se Ele não tirar, Ele continua sendo Deus. E toda a honra, toda a glória ainda deve ser dada a Ele. Agora aqui, vamos voltar um pouquinho para a situação, Não era uma situação simples onde eles estavam apenas se opondo, porque esses 3 jovens, eles não eram pessoas comuns naquele lugar. Primeiro, eles tinham sido escravizados e mandados para este lugar para servir o rei lá. Só que eles estavam em uma posição importante, ou seja, eles eram conhecidos e vistos por todo aquele povo, eles eram conhecidos pelas pessoas importantes, Aqui em Daniel 2:49 diz assim, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, olha só onde esses 3 jovens estavam. Eles estavam trabalhando diretamente para o rei, eles estavam trabalhando diretamente na administração ali.
Então eles eram pessoas de cargo, eles eram pessoas importantes, assim, à vista, né? Nos olhos humanos, assim, eles eram pessoas até mesmo admiráveis, né, por aquele povo, porque eles estavam trabalhando a serviço do rei. Mas a posição deles não corrompeu eles. A questão deles estarem naquela cultura, naquele país, estando em um lugar importante, né, olhando assim um olhar político importante, isso não corrompeu a essência deles, isso não corrompeu o caráter deles. Porque o caráter deles era firmado em Deus. E era tão firmado que não importava qual posição eles estivessem, qual cargo eles estivessem, eles ainda assim louvariam ao Senhor, eles ainda assim iriam adorar ao Senhor. E naquele momento, né, onde eles não se prostram, né, tá lá a escultura, todo o povo tá prostrado e eles três continuam de pé, eles não estavam sozinhos, não era só um povo ali, não era só pessoas comuns, digamos assim, mas eram pessoas importantíssimas que estavam ali olhando para eles, que diz aqui em Daniel 3:2. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados de todas as autoridades das províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Então, olha a quantidade de gente importante que tinha. Eram pessoas da província, eram pessoas ali de cargos enormes. E olha a situação que eles estavam diante de todas essas pessoas, eles estavam diante do povo, eles estavam diante do rei. Mas isso não corrompeu eles, isso não fez eles se acovardarem. Eles podem até mesmo ter sentido medo no seu coração, mas isso não os parou. Eles continuaram firmes no que eles acreditavam, porque toda uma cultura, todo um país, até mesmo o rei de um país, o governante de um país, não pode nos parar, não pode parar a nossa fé, não pode tirar a nossa convicção, porque as nossas raízes estão firmadas em Deus. E pensando, né, nessa questão, eu até estava escrevendo aqui no que eu iria dizer, de que às vezes nós nos curvamos por tão pouco, né? Eles estavam em uma situação onde eles estavam diante do rei, diante de pessoas importantes. É como se tivesse lá o presidente, toda a galera lá do estado, tivesse todos os governadores, todo mundo que coordena o país ali diante de você, e ainda mais um monte de pessoas, assim, um povo diante de você, mandando você se ajoelhar, e eles se manteram de pé. E às vezes nós nos ajoelhamos para outros deuses por tão pouco. E aí você está pensando, mas eu nunca fiz isso. Nunca eu me prostrei para outro deus e tudo mais. Mas em quantas vezes a gente continuou sentado em uma mesa que estava zombando da fé? Em quantas vezes a gente continuou assistindo um conteúdo de uma pessoa que ela fala mal de Deus, né? Às vezes a gente acha que isso não é se curvar, mas isso é sim. Você ir lá ouvir uma música, sabendo que aquela música não glorifica a Deus, você sabendo que aquela música significa que não é bom para os nossos ouvidos e mesmo assim você escuta, porque tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo falando sobre essa música. Tem pessoas que estão dizendo que essa música é um culto para não sei o quê. Tem pessoas que estão falando que essa música traz isso, traz aquilo. E aí, ao invés de você se afastar, não querer isso, se abster disso, você vai lá e escuta só porque tá todo mundo ouvindo, só porque tá todo mundo falando sobre isso. Às vezes a gente se corrompe por coisas tão pequenas, por coisas tão poucas, como, por exemplo, você ir trabalhar em um dia onde o Senhor falou que é um dia dele, que é um dia que é para você dedicar para ele, mas aí por conta de ganhar um pouquinho mais, por conta de ser bem visto pelo chefe, ou por conta de você simplesmente não querer dizer não porque você tem medo do desemprego, aí você troca. Você troca o dia que o Senhor separou por qualquer outra coisa. Sabe, a gente se curva por muito pouco. E quando a gente olha para esta palavra que nos traz esses três jovens que foram ousados para ir até mesmo contra o rei daquele povo, contra o rei daquele lugar, eles não estavam em casa. Eles foram levados, eles foram tirados de suas casas, eles foram tirados de sua família. Mas nem isso pôde corromper, porque a palavra de Deus estava tão firmada no coração deles, eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, que isso não corrompeu a vida deles, isso não corrompeu a essência deles. E o interessante, né,
mais interessante no caso, né? Porque são tantas coisas interessantes nessa história, mas é que o rei ele ficou tão irado que ele mandou aquecer a fornalha. E a gente sabe, né? Se a gente é jogado no fogo, a gente morre já. Mas ele mandou que fosse aquecida a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. De tanta raiva que ele tava daqueles 3 jovens que não se curvaram para uma estátua. Não se curvaram, não se prostraram para uma estátua. Ele estava tão nervoso que ele mandou os seus soldados mais fortes amarrarem eles com toda a força e jogarem eles numa fornalha 7 vezes esquentada, né? 7 vezes mais forte do que o comum. E na Bíblia até fala que aqueles homens que jogaram eles, o fogo estava tão quente que até eles morreram também. Eu vou ler aqui. Tá no capítulo 3. Aqui fala no versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então olha a raiva que estava esse rei por ser contrariado. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida de forma extraordinária, como diz aqui na Bíblia, extraordinária. E estava tão forte o fogo que as pessoas que lançaram eles morreram. Então, olha só, pensa, porque eles jogaram, eles não colocaram eles na fornalha, né? Porque quando a gente pensa em algo que é colocar, você tá segurando aqui e você coloca, é perto. Mas quando você pensa em jogar, você tá de uma certa distância. Aqueles homens eram os homens mais fortes, então eles aguentavam muito peso. Então, eles jogaram. Então, eles estavam em certa distância, né, da fornalha. Mas mesmo assim, o fogo estava tão quente que eles foram consumidos. E assim, querendo ou não, mesmo se esses 3 jovens eles morressem, a glória de Deus, a honra de Deus ainda estaria intacta, porque eles mesmos disseram: se você me queimar e Deus me livrar, glória a Ele, mas se Ele não me livrar, ainda assim nós não iremos nos prostrar. Então, olha essa confiança. Então, mesmo se eles fossem queimados ali, a honra ainda seria de Deus, mas eles não cederam, eles não temeram, eles não ficaram pensando, mas se eu me queimar, e como eu vou adorar a Deus? Não, eles sabiam, eles tinham convicção de que se eles fossem livrados ou não, Deus vive, Deus é real e Deus é o único Deus em que nós devemos nos prostrar, é o único Deus que nós devemos servir, é o único Deus que nós devemos suplicar. E Deus mesmo, Ele proveu ali o escape para eles. E é muito lindo aqui no versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado ou seus mantos estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus do que não fosse o seu próprio Deus.
que história maravilhosa, né? Que história linda. Porque aqui eles já tinham dado honra ao Senhor, mas com esse milagre, com essa vida que eles ainda tinham, pelo anjo de Deus estar ali tirando eles do fogo, todo aquele povo viu. Então, aquela situação que eles estavam diante do povo e diante de pessoas importantes, agora essas mesmas pessoas estavam olhando, estavam comprovando que o milagre era real e que Deus era real, porque Nabucodonosor, o rei que mandou fazer a estátua para ser adorada, o rei que adorava outros deuses, ele declarou que louvado seja o Deus Altíssimo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É assim que nós devemos honrar ao Senhor. As pessoas não reconhecerem a nós, mas reconhecerem o Deus que nós servimos. É o Deus daqueles 3 jovens que foram ousados ao ponto de negar seguir as ordens do rei. Eles não se venderam, eles não venderam a sua fé, eles não venderam nem mesmo seus joelhos, não se dobraram para outro Deus que não fosse o Deus deles. E todo esse povo, ele comprovou, nem mesmo o cheiro de queimados eles tinham. E é esse o Deus que nós servimos, e é esse o Deus que nós devemos honrar, mesmo que nós estivermos em um momento difícil. E é assim que nós honramos, tendo fé nele, confiando nele e sabendo que se ele fizer ou não da forma que nós imaginamos ou da forma que nós pedimos, ele continua sendo bom e ele continua sendo extraordinariamente forte. Esse fogo, ele poderia estar aquecido 7 vezes mais, mas isso para o Senhor não era nada, isso para o Senhor não significava nada, porque ele é o Rei dos Reis. Ele é o Deus que comanda todas as coisas, então ele pôde tirar de uma fornalha ardente 3 jovens, eles ali intactos, porque eles amaram a Deus em primeiro lugar, eles honraram a Deus acima de tudo. E é inspirador isso, é inspirador, porque às vezes a gente pensa que nós estamos sendo perseguidos de uma forma muito cruel, mas olha só para esses 3 jovens, como eles foram, e como eles foram ousados, como eles tiveram fé no Senhor. Então que você e eu também tenhamos essa fé. Amém, irmão? Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela revelação que o Senhor nos trouxe sobre essa palavra, Deus. Obrigada, Pai, por nos ensinar como te honrar. Obrigada, Pai, por nos ensinar como te amar mais. Que nós possamos ser tão conectados contigo, Pai, que nem mesmo a cultura, nem mesmo o país, nem mesmo as músicas, os governantes, nada pode nos corromper, porque nós estamos firmes na rocha. Nada disso pode nos levar, nada disso pode levar a nossa mente a outros lugares, Pai, a não ser adorar o Senhor, meu Deus. Tu és santo, Tu és Rei, Tu és Deus, não há outro como Tu, Pai. E eu tenho total certeza que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Em nosso sofrimento nós podemos declarar em todo o tempo que o Senhor é bom e o Senhor faz tudo, Pai, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Que o meu coração e o seu estejam em chamas, e nas chamas extraordinariamente aquecidas pelo Santo Espírito de Deus.